Mídia esportiva critica veemente o Flamengo, dizendo as suas fragilidades depois da eliminação da Copa do Brasil para o Vitória, perdendo de 2-0. E eu trouxe esse corte da mídia esportiva aqui para mostrar para vocês, para analisarmos juntos. Mas antes de tudo, eu te peço, se inscreve aqui no canal FB do Fla para você não perder nada do Mengão. Infelizmente, o Flamengo está fora da Copa do Brasil por mais um ano, 2 anos seguidos aí saindo precocemente da Copa do Brasil. E os repórteres não pouparam críticas ao Flamengo, que perdeu a invencibilidade de 10 jogos. Bora ver o que eu separei para vocês aqui, deixar o crédito do vídeo na descrição e bora ver. É muito mais uma questão da inspiração, da falta de achar o lance individual, de acertar o cruzamento. Eu não estou entrando nos selecionáveis porque eu estou respeitando a pauta, porque eu teria que falar disso agora. Não, de um se deles. quiser trazer, pode trazer. Tem problema. Eu acho que o Alexandre fez um jogo bem abaixo. Também. Bem abaixo, defensivamente abaixo, ofensivamente nada, né? Absolutamente nada, tudo bem, faz parte. Eu não sei qual foi a mobilização dos jogadores do Flamengo, porque você vai jogar em Salvador, você destacou na abertura. O Vitória vem conseguindo bons resultados dentro de casa. A torcida é uma loucura. Sim. A torcida é uma loucura. Sim. O Vitória vai fazer o jogo ficar intenso. Por quê? A ideia é tornar a partida desconfortável para o adversário. Inclusive, quando o adversário tem a bola. Porque quando o adversário tem a bola e martela, e não cria um lance de perigo, o time vai ficando irritado. É um jogo de mata-mata, né? É um jogo que tem outra característica, não é um jogo de campeonato brasileiro. É tudo ou nada ali. O gol no início. E aí, o Flamengo precisa da inspiração. Porque o time adversário está bem fechado e aí você não tem que destacar, você não consegue destacar nenhum jogador. É isso. Numa partida elogiável, né? E eu não sei, eu não consigo olhar para o técnico, acho que faz parte do futebol. Também acho uma outra coisa, eu sei que o pessoal aqui no chat vai ficar bravo comigo. Eu já dizia isso antes, disse isso em toda a temporada, então não muda nada. A Copa do Brasil, para times como Flamengo e Palmeiras, é o terceiro torneio. É importante ganhar? Claro, é bom ganhar. Vocês acham que o Flamengo fez corpo mole na Copa do Brasil, cara? As comemorações, eu não estou dizendo que não é importante ganhar. Eu estou dizendo que para o Flamengo... Eu acho que muitos jogadores poderiam ter rendido mais, mas vai deixando sua opinião nos comentários aqui. São Paulo, quanto é para o Corinthians, quanto é para outras equipes que não podem almejar o título do Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, eu não sei mesmo, tá? Se isso não teve algum impacto no ambiente. Se os jogadores, por acaso... Mas não pode. Vou ganhar, mas não eu sou o Flamengo. Então, não, entendi, eu entendi, mas não pode. Mas eu também não posso descartar, olhando como os jogadores do Flamengo se comportaram, porque parecia um jogo de pontos corridos, de meio de tabela para o Flamengo. Isso, eu concordo. Né? O Vitória jogando a vida, jogando uma decisão. Mas lembra que isso já foi falado, e era outro elenco, era outro... Mas lembra que isso já foi falado, Birner, em outros momentos do Flamengo, até mesmo na Libertadores? Sim, especialmente na Libertadores. Especialmente na Libertadores, contra adversários mais fracos. Não, o ano passado, na primeira fase, mas... E mesmo com os argentinos, assim, que passava no bagaço. Exato. Então, assim, eu não sei se é o campeonato em si, porque eu acho que isso... E eu sou um grande defensor dos pontos corridos, mas eu acho que isso é uma coisa que, assim, que em geral, jogadores de futebol no Brasil, eles sentem e gostam dos mata-matas. Eles gostam. Eu acho que, independentemente de você preferir uma fórmula ou outra, o mata-mata, é claro, ele gera toda aquela energia, todo aquele negócio. Então, não sei se dá para dizer que, se é que houve isso, não sei se houve, se é por causa da hierarquia do campeonato, entendeu? O cara, quando vem pro Flamengo, ele já é muito claro para ele que não tem essa. Os três, tem que ganhar os três. Até porque é o time que pode fazer isso, talvez o único. Não é negociável dentro do Flamengo, eu acho que não tem esse papo. Assim, alguns grupos de equipes, de times de futebol, tá muito claro o seguinte, cara, o que eu jogo fora? O que fica num segundo plano porque não dá para disputar. Sim. Isso está muito claro. No caso do Flamengo, isso não fica. Cair na E eu quinta acho, fase. eu acho que tem outra coisa, Calçado, nesse papo da mobilização, eu até entendo quando às vezes, por exemplo, você verbalizou em alguma entrevista recente de diretor, de técnico, não dá para brigar nas três. No meu caso, às vezes, muita gente, o Renato Gaúcho não tem elenco para isso, vai para a entrevista falar isso. E aí pode desmobilizar inconscientemente o elenco. Agora, o Flamengo, hoje de tarde, o presidente estava falando do BAP, estava em evento em São Paulo, falando de tríplice coroa. Você viaja para jogar, só para não ser injusto com ninguém. O Emerson Royal não é um cara que entra só para jogo reserva. O Danilo, não precisa falar. O Pereira, dois caras que estão caminhados para a Copa. Alexandre, terceiro cara para a Copa, mas que merece debate. Jorginho com o Everton Araújo, a dupla que vem muito bem nos principais jogos. E aí lá na frente, quem você tem? Olha o Bruno Henrique, olha o Pedro, isso não quer dizer que desmerece a competição, até porque o Bruno Henrique tem sido titular até em Libertadores, e Luiz Araújo escolhendo por opção. Então, não é sinalização de falta de mobilização. E aí, quando o Vitor fala ali de uma questão de tática do Leonardo Jardim, talvez não ideia de jogo no início, não tática. Agora, o segundo tempo a gente pode falar de um não trabalho do Leonardo Jardim, porque o primeiro tempo já estava te indicando o que não funcionava e quem não funcionava. Você volta para o segundo tempo sem mexer para o seu corredor direito. Demora a tirar quem não está funcionando. O que você tenta fazer não responde. Então, acho que a gente pode falar do Leonardo Jardim no segundo tempo, sim. Não especificamente da ordem tática do plano de jogo inicial.
Agora, o time não respondia, os jogadores não respondiam e ele demora a mexer por ali. Eu acho que cabe sim falar do trabalho do treinador. Porque Fake ups. Haveria mais equipes, um jogo só, as principais vão entrando depois. Jogou em 1925 no campo X, caiu no confronto do sorteio, o mesmo confronto em 1975 é no outro campo, um jogo só, fica muito mais imprevisível, mas essa é só a minha preferência, tanto faz o que eu prefiro. Né? Eu só acho assim, importante falar nesse momento que vocês lembraram da saída do Felipe Luiz e do fato de que agora o Jardim, no máximo, vai poder igualar aquilo que fez o Felipe Luiz, que para mim também, eu acho que assim, a gente tem que... Eu não vou mudar de opinião em relação à demissão do Felipe Luiz. Faça o que fizer o Leonardo Jardim, ganhe uma final de Libertadores. Ganhasse a tríplice coroa, porque, como eu disse uma semana depois da demissão e da escolha de um bom técnico, porque o Leonardo Jardim é um bom técnico. Agora, só não venham me dizer se o Leonardo Jardim ganha tudo e tudo mais, que a demissão foi correta, porque a demissão do Felipe Luiz não se justificava por um campeonato estadual jogado daquela maneira, do jeito que foi, né, desfazendo aquilo que era plano inicial. E é óbvio que o Flamengo, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, sob o comando do Felipe Luiz, poderia conquistar muita coisa. Poderia conquistar a tríplice coroa, não sei. Poderia conquistar apenas a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que obviamente não é apenas. Também não sei se ele vai conseguir repetir ou se não vai conseguir repetir. Agora, era uma demissão que, por aquilo que o Felipe demonstrava e tinha demonstrado na temporada anterior, não se justificava e para mim não vai mudar. Assim como o Leonardo Jardim não vai virar um técnico ruim se ele perder os campeonatos todos aqui para frente, dependendo, obviamente, do contexto que ele ia os perder. Mas na mesma velocidade que tentaram alçar a um patamar de agora, sim. Esse é o Flamengo. Então, isso é ridículo. Eu preciso também, essa mesma vontade também para olhar e não achar, porque daqui a um tempo, a memória ela fica um pouco prejudicada. Aí vai virar e falar, porque no Brasil não dá para brigar pelos 3 títulos por causa do calendário. E hoje não foi por calendário. Hoje não foi por cansaço, hoje foi por uma questão técnica. E assim, o Felipe Luiz não é o pior do mundo, o Leonardo Jardim não é o melhor do mundo, não vai ser o pior do mundo por conta da eliminação hoje. Só que é possível falar, por isso que eu bati naquela tecla do início. O peso do calendário só é a impossibilidade de você treinar. Muito importante a classificação do Vitória e falar do Vitória. Mas muito importante também olhar para esse Flamengo, entender porque caiu e entender, independentemente quando enfileira 3, 4, 5 vitórias, o torcedor fica bravo que a gente fala, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque hoje explica. A falta de efetividade no ataque, o que não acontece na bola aérea defensiva de melhora, não é simplesmente falta de atenção, reforça. E esse lance das opções e de demorar para mexer, que não é a primeira vez, assim, acaba que o Flamengo também falha. O Flamengo ainda é instável, por isso que muitas competições não vão ser assim de decolar e resolver e ser tão simples quanto parece. Tem técnico. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi o corte também esportivo que eu trouxe pra vocês, eles criticando veemente a postura do Flamengo. Parece que o Flamengo entrou de corpo mole, né, em outras palavras, na Copa do Brasil. Eu achei muito estranho aquela finalização do Pedro. O que você achou? Eu acho que foi meio despretensiosa. A defesa do Rossi também no segundo gol do Vitória, mas deixe sua opinião nos comentários o que você achou. O fato é que realmente Leonardo Jardim demorou a mexer na equipe que já tinha demonstrado desde o primeiro tempo que não tinha encaixado ou, na verdade, a postura do Vitória não tinha deixado o plano de jogo inicial de Leonardo Jardim vir, né, a aparecer na partida. Então deveria ter mexido, até porque já estava perdendo de 1-0 no intervalo. Não mexeu, esperou tomar o segundo, não teve tempo para o Flamengo reagir e o Flamengo está fora da Copa do Brasil. Vai deixando sua opinião nos comentários sobre isso e já me segue aqui, FB do Fla, para você não perder nada do Mengão. O fato é que agora vai ter que correr atrás da Libertadores e do Brasileiro para dar uma resposta para o torcedor.